Você já se perguntou como alguém tão inteligente, tão capaz, tão esforçado, ainda pode terminar o mês sem dinheiro? E pior, se perguntando em silêncio se o problema é falta de disciplina ou alguma falha de caráter que ninguém nunca contou. Hoje eu prometo caminhar com você até o fundo dessa resposta, não com frases prontas, não com julgamentos, mas com clareza. Eu sou o Dr. De Lima e este é o canal O Preço da Vida. Se você é uma pessoa inteligente, estudou, pensa, reflete, trabalha duro e mesmo assim vive apertado, então fique comigo até o final deste vídeo, porque o que está te prendendo não é burrice e talvez nem seja dinheiro. Existe uma dor silenciosa que quase ninguém nomeia. A dor de perceber que inteligência não garante estabilidade financeira, que diplomas não pagam boletos, que raciocínio lógico não impede o saldo de chegar perto de zero. E isso confunde, machuca o ego, cansa. Muitos dos meus pacientes em consultoria de finanças pessoais começam assim com vergonha. Eles dizem em voz baixa: Doutor, eu sei fazer conta, eu entendo juros, eu sei o que deveria fazer, mas na prática eu não consigo. E aqui está o primeiro ponto que quase ninguém explica. Inteligência resolve problemas técnicos. Dinheiro raramente é um problema técnico. A maioria das decisões financeiras que destroem o orçamento não acontece na planilha. Acontece no cansaço, no fim do dia, no esgotamento mental. Você não gasta porque não entende. Você gasta porque está exausto demais para decidir melhor. Pessoas inteligentes costumam carregar uma carga invisível. Elas pensam demais, antecipam cenários, se responsabilizam por tudo e aos poucos usam o dinheiro como anestesia emocional. Um pedido de comida, uma compra pequena, um parcelamento que parece inofensivo. Nada disso nasce da ignorância, nasce do esgotamento. A mente inteligente funciona como um motor sempre ligado. Ela não desliga. Ela calcula, compara, avalia riscos o tempo todo. E quando chega a hora de decidir sobre dinheiro, ela já está cansada demais para resistir. Isso não é falta de força de vontade, é excesso de desgaste cognitivo. Nos livros clássicos de economia, isso não aparece, mas na vida real, aparece todo dia. A pessoa inteligente costuma ganhar um pouco mais que a média, mas também assume mais compromissos. Ajuda a família, aceita responsabilidades extras, mantém um padrão mínimo para não decepcionar ninguém e, sem perceber, constrói uma vida financeiramente pesada. O problema não é o quanto entra, é o quanto a sua vida exige de você o tempo todo. Quando alguém diz, se você é inteligente, deveria saber lidar com dinheiro, essa pessoa ignora uma verdade dura. Inteligência sem descanso vira armadilha. Você começa a resolver tudo sozinho. Não pede ajuda, não simplifica, não reduz expectativas, porque acredita que deveria dar conta. E o dinheiro vai embora gota por gota, não em grandes erros, mas em pequenas concessões diárias. A pessoa inteligente não quebra financeiramente de uma vez. Ela se esgota aos poucos. E quanto mais se esgota, mais decisões automáticas toma. Mais compra no impulso, mais empurra problemas para o cartão, mais confunde alívio com solução. Isso não é falta de caráter. Isso é humano. No campo das finanças pessoais, o maior inimigo não é a ignorância, é o cansaço crônico. E ninguém te ensinou isso. Na escola te ensinaram a calcular, na faculdade a analisar, no trabalho a produzir, mas ninguém te ensinou a proteger sua energia mental. Sem energia, não existe decisão boa, nem para pessoas inteligentes. Por isso, tantas pessoas brilhantes vivem no limite. Não porque não entendem dinheiro, mas porque vivem em um sistema que exige demais e devolve pouco espaço para respirar. E quando respirar vira luxo, o dinheiro vira remendo. Se você se reconhece nisso, se sente que está sempre tentando consertar a vida financeira depois do estrago, então continue comigo, porque entender isso muda tudo. Existe um erro silencioso que pessoas inteligentes cometem sem perceber. Elas acreditam que se pensarem mais um pouco, se analisarem melhor,
Se fizerem mais força, o dinheiro finalmente vai obedecer. Mas dinheiro não responde à pressão mental. Ele responde à estrutura. E aqui começa a frustração. A pessoa inteligente costuma viver em estado de alerta constante. Ela observa tudo, vê riscos onde outros não veem, prevê problemas antes que aconteçam. Isso parece uma vantagem, até não ser mais, porque viver antecipando tudo consome energia. E energia é o combustível invisível das decisões financeiras. Quando essa energia acaba, o cérebro entra em modo automático. É nesse modo que nascem as decisões que depois parecem inexplicáveis. Parcelamentos longos, compromissos mal calculados, gastos pequenos repetidos quase invisíveis. Não porque você não sabe que isso é ruim, mas porque naquele momento decidir melhor exigiria um esforço que você já não tinha. Nos atendimentos de finanças pessoais, eu vejo isso se repetir como um padrão quase matemático. Pessoas inteligentes vivem tentando controlar tudo, menos o ritmo da própria vida. Elas trabalham demais, pensam demais e descansam de menos. E quando o descanso não existe, o dinheiro vira uma forma de compensação. Não é luxo, é sobrevivência emocional. Um jantar fora para não ter que decidir mais nada. Uma compra online para sentir algum controle. Uma assinatura que parece pequena, mas se soma a dezenas de outras. Nada disso é irracional, é previsível. O cérebro cansado prefere o conhecido ao melhor. Prefere o rápido ao consciente. Prefere o agora ao depois. E aqui está uma verdade incômoda. Quanto mais inteligente a pessoa, mais ela confia que vai resolver isso depois. Depois eu ajusto. Depois eu organizo. Depois eu corto. Esse depois nunca chega, porque a vida continua exigindo. O trabalho não diminui. As responsabilidades não recuam. E o cansaço se acumula como juros invisíveis. A inteligência nesse ponto começa a trabalhar contra você. Ela cria justificativas elegantes para decisões ruins. Eu mereço. Não é tão caro assim. É só dessa vez. Eu dou um jeito, e você dá. Por um tempo, até perceber que o dinheiro some antes do fim do mês e não sabe exatamente quando isso aconteceu. Não foi um erro grande. Foi um ciclo invisível, onde o esforço gera cansaço. O cansaço gera decisões automáticas. As decisões automáticas geram gastos e os gastos geram mais pressão. Pressão para ganhar mais. Pressão para trabalhar mais. Pressão para pensar mais. E o ciclo se fecha. É por isso que conselhos genéricos falham. Anote tudo. Corte gastos supérfluos. Tenha disciplina. Isso funciona para quem ainda tem energia sobrando. Para quem vive no limite mental, isso soa como mais uma cobrança. E a pessoa inteligente já se cobra demais. Ela não precisa de mais força de vontade. Precisa de menos atrito. Precisa de um sistema que decida por ela nos momentos de cansaço. Precisa reduzir escolhas. Simplificar a vida financeira ao ponto de não exigir heroísmo diário. Mas isso ninguém ensina, porque parece simples demais. E pessoas inteligentes desconfiam do simples. Elas acham que a solução precisa ser complexa, sofisticada, técnica, quando na verdade a solução começa em proteger a mente do excesso. Enquanto você tentar vencer o dinheiro no braço, vai perder. Não porque é fraco, mas porque está cansado. E isso muda completamente a forma como devemos olhar para as finanças pessoais. Não como um teste de inteligência, mas como um exercício de design de vida. Se você não desenha sua rotina para gastar menos energia, o dinheiro continuará escapando pelas frestas do cansaço. E nenhuma planilha vai segurar isso. Ainda não falamos de investimento, nem de renda extra, nem de juros. Porque antes disso, existe algo mais fundamental. Você não está quebrado, você está sobrecarregado. E quando isso fica claro, o caminho começa a aparecer. Quando a pessoa finalmente entende que não é falta de inteligência, nem falta de esforço, algo muda por dentro. A culpa diminui. E quando a culpa diminui, o espaço para decidir melhor aparece. Esse é o ponto que quase ninguém fala em finanças pessoais. Controle financeiro não começa no dinheiro.
Começa no ritmo. Se a sua vida exige decisões o tempo todo, o dinheiro será apenas mais uma coisa fora de controle. Por isso, a pergunta certa não é como economizar mais ou como ganhar mais. A pergunta real é: quantas decisões desnecessárias você está tomando todos os dias? Cada escolha consome energia. Cada comparação drena a atenção. Cada tentativa de fazer tudo certo cansa mais um pouco. E quando chega a hora de lidar com o dinheiro, você já está vazio. A pessoa inteligente tenta resolver isso com mais informação, mais vídeos, mais planilhas, mais métodos. Mais informação não resolve cansaço. O que resolve é reduzir atrito, menos contas espalhadas, menos datas para lembrar, menos decisões pequenas que parecem inofensivas, mas somadas destroem sua clareza. Nos meus anos trabalhando com pessoas comuns, trabalhadoras boas no que fazem, aprendi algo simples. Quem melhora de verdade a vida financeira não é quem entende mais de dinheiro, é quem protege a própria energia mental. Essas pessoas criam limites antes do cansaço chegar. Automatizam o que pode ser automatizado. Aceitam viver com menos opções para viver com mais paz. Elas param de tentar vencer o dinheiro no controle absoluto e passam a construir um ambiente onde errar dá mais trabalho do que acertar. Isso muda tudo. Não é força de vontade, é estratégia silenciosa. E quando isso acontece, algo curioso surge. O dinheiro começa a sobrar, não porque você cortou tudo, mas porque deixou de se sabotar quando está cansado. Você passa a gastar menos sem perceber, a decidir melhor sem esforço, a dormir com menos peso no peito, não porque virou outra pessoa, mas porque parou de exigir demais de si mesmo. Pessoas inteligentes continuam sem dinheiro quando acreditam que precisam provar algo o tempo todo, quando acham que descanso é fraqueza, quando confundem controle com vigilância constante. O dinheiro não precisa ser vigiado, precisa ser colocado no lugar certo, e isso só acontece quando você para, respira e aceita uma verdade difícil. Você não falhou. Você só tentou carregar tudo sozinho por tempo demais. Aqui no canal O Preço da Vida, eu não prometo fórmulas rápidas, nem atalhos milagrosos. Eu prometo clareza, e clareza é o primeiro passo para recuperar o controle das finanças pessoais sem destruir sua saúde, sua energia, sua vida. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido. O problema nunca foi falta de inteligência, foi excesso de peso. E nenhum sistema funciona quando a pessoa que o sustenta está exausta. A partir daqui, o caminho é outro, mais simples, mais humano e, finalmente, possível.